Olá, meus amigos do YouTube, passando aqui para trazer uma palavra de poder para você nesse dia, nesse domingo de Páscoa, que o Senhor Jesus já ressuscitou, e ele falou que ia morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e cumpriu-se a palavra dele, que ele falou em nome de Jesus. Mas aqui para o livro de João 20, que fala da ressurreição do Senhor Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabia onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou ao primeiro sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que os lençóis que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis mais enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia as escrituras, que diz que porque ainda não sabia a Escritura, que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Olha só, ali a Maria Madalena, no domingo de manhã, ela foi ali com as amigas delas, ali no sepulcro, para ungir ali o túmulo de Senhor Jesus. Quando chegou lá, a pedra estava aberta e ele não estava mais ali. E ali a Maria correu e falou para o Pedro: levar o mestre e nós não sabemos onde ele está. Mas aí vamos aqui para a palavra. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazia o corpo de Jesus, e um à cabeceira e outro aos pés. E disse: mulher, por que chora? E ela lhe disse: por que levaram o meu mestre, o meu Senhor, e não sei onde puseram? E estando junto, isso, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu a Jesus. E disse: mulher, por que choras? Que busca? Ela, cuidando-se, era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, disse-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse Jesus Maria. Ela, vendo-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Ela conheceu ali o seu Jesus. Ela falou Rabone, que quer dizer mestre, que o mestre dela tinha ressuscitado. E foi no domingo de manhã, no domingo de Páscoa, que o seu Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele conquistou tudo e todas as coisas para mim, para você, você que dá crédito à palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Mas aqui no livro de Lucas 24, vamos aqui no livro de Lucas 24, Lucas 24, versículo 13 a seguir, fala assim: dos dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados ou 600 quilômetros, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo ele falando entre si,
e fazendo pergunta um aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como fechados para que o não o conhecesse. Quando nós anda com o seu Jesus, quando nós anda sem o Espírito Santo, os nossos olhos estão como que fechados, assim como estava aqui esses dois discípulos que deixaram o seu Jesus, deixaram tudo para seguir o seu Jesus. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Respondendo um, cujo nome era Cleópatas. Esse Cleópatas era primo do Senhor Jesus e não reconheceu mais o Senhor Jesus. E Jerusalém, e não sabeis as coisas que nele têm sucedido nestes dias? E ele disse, perguntou, quais? E eles disseram, ao que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condição de morte e crucificaram. E não esperava que fosse ele o que visse remir Israel, mas agora, com tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceu. Aqui aqui eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou aqui ler só um versículo que fala, e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto um varão de anjo que diz que ele vive, e alguns dos que estava conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, e o viram. E ele disse, honesto e tardio de coração, para que tudo o que os profetas diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse e na sua glória. E começou por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes o que lhe achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, ele como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abriu, o abençoou e partiu e deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu e disse um ao outro, porque não ardia em nós os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras. Depois tu lê o capítulo todo para não ficar muito extenso aqui, em nome do Senhor, eu dou uma explanada aqui para vocês. E ali o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi buscar aqueles dois discípulos que estavam voltando para o caminho de onde eles saíram, o caminho errado, o caminho do pecado, o caminho da prostituição, o caminho da mentira, o caminho da idolatria. Ele foi resgatar eles ali, e quando ele convidou para entrar na casa deles, e ele entrou ali, e quando ele sentou na mesa e partiu o pão, eles reconheceram que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, e ele voltou ali para Jerusalém, e ali o discípulo estava todo reunido, e ali o Senhor Jesus apareceu entre eles, que está lá no livro de João 20, do 18 ao 23, que fala
que o Senhor Jesus apareceu ali e falou: a paz esteja com vocês. Aquele que perdoar os pecados, lhes serão perdoados, mas aquele que não perdoar, lhes serão retidos. João 18, João 20, do 18 ao 23, está no 23, aquele que perdoar será perdoado, mas aquele que não perdoar será retido. Era essa palavra que eu tinha para você nesse domingo de Páscoa. Que o brilho do Espírito Santo, o amor do nosso Deus, faça presente na tua casa, na tua família, nesse dia. Que o Espírito Santo do nosso Deus seja vestidura, e assim como profetizou o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do nosso Deus, porque Deus deu o Filho dele, o unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que se tenha uma Páscoa abençoada nesse domingo. Se glorifica o nosso Deus, porque o anjo do Senhor está nesse momento te visitando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O Espírito nosso Deus está sobre a tua vida. Que você tenha um dia abençoado nesse domingo de Páscoa, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia.